Existe uma coisa curiosa acontecendo com muita gente hoje. O corpo desacelera, mas a mente continua ocupada. Uma pessoa senta no sofá, mas a sua mente continua pensando. Tenta descansar, mas lembra de problemas. Vai dormir e a cabeça começa a conversar sozinha, imaginando coisas. E talvez o mais estranho disso tudo é que muitas pessoas já nem sabem mais o que significa silêncio mental. Porque até nos momentos de pausa, a mente continua funcionando. É como se existisse alguma coisa dentro dela que nunca pudesse relaxar completamente. E talvez até você aí conheça essa sensação. Você está em um lugar tranquilo, mas por dentro continua acelerado. Está com pessoas que gosta, mas a mente continua preocupada. Está descansando, mas emocionalmente continua em alerta. E aos poucos, você começa a perder uma coisa muito importante, muito preciosa: a presença. Porque estar presente exige espaço mental. E uma mente ocupada o tempo inteiro raramente consegue viver o momento da verdade. Ela vive sim lembrando, antecipando, comparando, resolvendo, imaginando, reagindo, sem parar. Inclusive, uma coisa que eu venho percebendo aí nos últimos tempos é que muitas pessoas não sabem mais apenas estar. Sempre precisam produzir, resolver, consumir conteúdo, responder alguém ali rápido, pensar em alguma coisa. É como se o silêncio tivesse começado assim a gerar desconforto. E talvez exista uma explicação para isso. O cérebro moderno ficou condicionado ao excesso de estímulo. Notificações, informações, vídeos curtos, comparações, velocidade, rapidez, tudo o tempo inteiro. E quando finalmente surge o silêncio, a mente estranha. Como se desacelerar fosse perigoso. Só que existe um preço emocional nisso aí. Porque uma mente que nunca silencia começa a perder equilíbrio interno. E é perigoso isso. Fica mais difícil descansar emocionalmente, refletir com clareza, sentir leveza ou simplesmente viver o presente sem tensão. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje sente um cansaço difícil de explicar. Não é apenas excesso de tarefas, é excesso de atividade mental. E foi observando essa dificuldade de desacelerar internamente que eu criei o assistente Ansiedade e Equilíbrio. Está aqui na descrição desse vídeo para você conversar com ele. Não foi para fazer a mente parar completamente, claro que não, mas foi para ajudar pessoas a criarem momentos de organização mental no meio desse caos que estamos vivendo ultimamente. Não é verdade? Agora, o equilíbrio emocional, certamente, ele não é hoje a ausência de pensamentos. Você vai chegar no equilíbrio emocional a hora que você conseguir existir sem ser dominado pelos pensamentos e pelos medos o tempo inteiro. Pela pressa, pela ansiedade. E existe uma diferença importante aqui, viu? Pensar é natural, mas viver sem nunca experimentar o silêncio mental cobra um preço muito alto mesmo. E talvez hoje você não esteja apenas cansado, talvez você esteja distante de si mesmo há tempo demais. Pense nisso. Me conta uma coisa, você ainda consegue ficar alguns minutos em silêncio sem sentir necessidade de pegar o celular ou ocupar a mente com alguma outra coisa?
Escreve aqui nos comentários. Vamos conversar?